Bom dia, alunos da turma 601. Hoje nós vamos fazer aqui a correção, a revisão e correção das aulas, das atividades do livro, Então, nós começaremos pela página 62, certo? Linguagem verbal, não verbal e mista. A linguagem é algo que faz parte do ser humano. No nosso dia a dia, ela é empregada de diversas formas para estabelecer a comunicação. Quando fala ou escreve, o ser humano faz uso da chamada linguagem verbal, empregando para isso palavras. Lógico, da maneira como eu estou falando agora, fazendo um comunicado a vocês, uma explicação, eu estou utilizando a minha fala, para comunicação, para que haja a minha comunicação com vocês. E o que acontece? Através da escrita também, quando eu escrevo a linguagem verbal. Quando utilizamos imagens, ou seja, desenhos, figuras, danças, sons, gestos, expressões fisionômicas e cores para nos comunicar, fazemos o uso da linguagem não verbal. Ou seja, eu posso me comunicar através de um desenho, Se eu fizer um desenho com um coraçãozinho e entregar para alguém, eu estou mostrando que eu amo essa pessoa. Então a pessoa vai entender o comunicado e não precisou de palavras. Então essa é a linguagem não verbal. Dentro de um hospital, quando a gente entra, sempre tem a figura de uma enfermeira com o dedinho na boca para que nós façamos silêncio. Porque no hospital não é lugar de muvuca, de confusão e de trololó, Então, a linguagem é o quê? Não verbal, através de símbolos, certo? Então, nós podemos nos comunicar através da dança, a pessoa se expressa, através da dança, dos sons, dos gestos, Ou seja, as mímicas. Se você fizer uma mímica e a pessoa entender, houve a comunicação, não com palavras, mas com gestos. Expressões fisionômicas e cores para nos comunicar. As cores do semáforo, por exemplo, a gente sabe quando a gente está no trânsito para atravessar a rua, se o sinal verde estiver aberto, a gente pode passar. Se aparecer o vermelho, a gente tem que parar. E o amarelo é a atenção. Então, empregando para isso, fazemos o uso da linguagem não verbal, certo? Quando usamos tanto a linguagem não verbal quanto a verbal, de modo que elas se complementem, estamos utilizando a linguagem mista, Então, por exemplo, a linguagem mista vem de mistura entre as duas. Tem a escrita e tem a parte visual. Por exemplo, nas histórias em quadrinhos acontece muito nos quadros, aparecerem só imagens. Houve a comunicação? Houve. Aparece quadros só com escrita. Houve comunicação? Sim. E pode misturar os dois, imagens com escrita. Aí nós temos a linguagem mista, que entra as duas, a linguagem verbal e a não verbal. Veja a seguir um cartoon que apresenta uma linguagem crítica sobre uma situação cotidiana do nosso dia a dia, Vocês estão vendo aí na figura, Isso é um cartoon em que as pessoas estão todas penduradas no ônibus, Ou seja, umas grudadas nas outras porque não tem mais espaço nos bancos para sentar. E a gente vê muito disso no dia a dia. Então, observem aí que essa figura aí não apareceu escrita, só a imagem. E nós entendemos. Então, é uma linguagem o quê? Não verbal. Ela não tem palavras, só tem a foto, a imagem. Então, número 1 das atividades da página 62. Que linguagem foi empregada nesse cartoon? Foi empregada a linguagem não verbal, ok? Então, a linguagem foi empregada a linguagem não verbal, porque não teve palavras. Número 2. A imagem do cartoon remete-se a uma cena do cotidiano, do dia a dia. Explique essa cena. É uma cena, como eu falei, que as pessoas estão dentro de um ônibus, juntas, igual sardinha em lata, Tudo aglomerada, porque não tem banco para sentar mais, todos estão ocupados.
Então, resposta. Aparece a cena cotidiana do dia a dia de pessoas em um meio de transporte coletivo, o ônibus, um trem, né? Público apertado, deixando-os como se fossem sardinhas em lata. Número 3. Qual crítica é possível identificar nesse cartoon? O problema da superlotação, né? No transporte coletivo público, nos ônibus, nos trens, certo? Então a crítica, o que ele faz crítica é sobre o problema da superlotação. Quer dizer, muita gente, né? Dentro de um ônibus, dentro de um transporte, que as pessoas não têm onde ficar num coletivo público. Página 63, número 4. Agora leia a receita a seguir. Tem uma receita do lado aí, que é vampiro enganado. Aí aparecem os ingredientes e o modo de fazer. Qual é o tipo de linguagem empregada nesse texto? Observe que essa receita vem os ingredientes e o modo de fazer, né? Tudo sem imagem, só com a escrita. Então é uma linguagem verbal que utilizou o quê? As palavras, certo? Então esse texto emprega a linguagem verbal. Na letra B, se essa receita fosse composta apenas por imagens, fotografias, né, só fotografias ou ilustrações, indicando os ingredientes e o modo de preparo, a compreensão seria a mesma? Talvez, né? Para uma boa compreensão nesse caso, as imagens teriam de ser muito precisas, indicando as quantidades, os ingredientes e o passo a passo para o preparo. Em receitas mais complexas, a compreensão poderia ser comprometida. Então, para uma boa compreensão, nesse caso aí, de uma receita com imagens, as imagens teriam de ser muito precisas, né? Precisas por quê? De uma forma que se entendesse, indicando as quantidades, os ingredientes e o passo a passo para o preparo. Em receitas mais complexas, a compreensão poderia ser comprometida. Número 5. Observe essa tirinha. Puxa, estou no meio do sonho. Isso quer dizer que eu posso fazer o que me der na telha. Uau! Por onde começo? Aí entra o humor no último quadrinho, né? Por quê? Porque ele começou o quê? Dormindo. Ele estava dentro do sonho, no próprio sonho ele dormia, certo? Então é uma linguagem mista. Aí porque aparecem as palavras escritas e no último onde entra o humor, né? Que ele dentro do próprio sonho vai dormir também. Então não teve imagem. Misturou-se o quê? Palavras com imagens. Então é uma linguagem mista. Letra A. Para se comunicar com o leitor, nessa tirinha, foi empregada uma linguagem mista, ou seja, a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Explique a relação entre essas duas linguagens nesse contexto. Então vamos ver. Nessa tirinha, o texto verbal completa o texto não verbal. Um completa o outro, né? Isso ajuda na compreensão das imagens do contexto da história, certo? Aparece primeiro. Se não tivesse as escritas deles, vocês não entenderiam a história. Mas completou. A última não precisou de escrita, mas ficou perfeito e todo mundo entendeu. Página 64. Letra B. A tirinha teria o mesmo efeito de humor caso a linguagem verbal não fosse empregada? Não, não teria efeito de humor nenhum, pois somente pela relação entre a linguagem verbal e não verbal é possível saber que o gato está sonhando e no sonho ele decide dormir também. Não teria graça, né? Então não teria o mesmo efeito de humor, pois somente pela relação entre a linguagem verbal e a não verbal é possível saber que o gato está sonhando no sonho e decide dormir também.
Letra C. E se a linguagem não verbal fosse suprimida, se ela fosse retirada, a tirinha manteria o mesmo efeito de humor? Não, porque o engraçado foi a linguagem não verbal no último quadrinho, né? Para mostrar que ele foi dormir, não foi dito nada, mas pelo desenho a gente entendeu que ele foi dormir. Essa foi a graça, né, da história. Então não, pois sem as imagens, o leitor não saberia que se trata de um gato, nem poderia ver que no final ele decide no próprio sonho dormir. Número 6. Observe as placas de sinalização. Tem as placas A, B, C, D e F. Não, e E, desculpa. Letra A. Qual é a linguagem presente nessas placas? Vamos ver. Nessas placas aparece o tipo de linguagem verbal, não verbal ou linguagem mista. Se só tem imagens, nós vamos chamar de linguagem o quê? Não verbal, não teve palavras, ok? Então a linguagem foi não verbal, foi só através de símbolos, ok? Letra B. Relacione os significados a seguir às respectivas placas. Então vamos ver. Vaga reservada para deficientes. É a letra B, né? Siga em frente ou à esquerda. Vai ser a placa letra E. Curva à direita. Vai ser a placa letra A. Circulação exclusiva de bicicletas, vai ser a placa C. Trecho em obras, vai ser a placa D. Então, as respostas serão letra B, letra E, letra A, letra C e letra D. Ok? Então, as respostas estão aí. B, E, A, C, D, ok? Página 65. Letra C. Explique por que nessas placas são utilizadas somente imagens e não textos, para que as pessoas possam identificar as mensagens de forma mais rápida. Certo? Então vamos ver a resposta. Para que as pessoas possam identificar as mensagens de forma mais rápida, além disso, as imagens são mais universalizantes e permitem que qualquer pessoa as compreenda. Quando você olha imagens das placas, você já sabe quais são, então de uma maneira rápida você capta a ideia, entendeu? Número 7. Algumas obras de arte são predominantemente não verbais. Observe um exemplo. Pode ver todas as pinturas que nós vemos, né? Quase não vem escrito, mas a pessoa olhando o quadro entende, né? O local onde a pessoa está, quem está ao redor, o que eles estão fazendo. Então, na letra A, o que está sendo representado nesse grafite? Uma cena cotidiana do dia a dia, em que 3 pessoas estão tomando café de manhã, né? Então, a cena cotidiana do dia a dia, em que 3 homens estão tomando café da manhã. Fica bem nítido aqui na imagem, né? Agora, letra B. Na legenda da imagem é informado que esse grafite, né, onde eles fazem a pintura, foi produzido em 3D, certo? Explique que elementos contribuíram para esse efeito. Então, o fato de o grafite estabelecer um diálogo entre as imagens grafitadas nas paredes e objetos reais, como as janelas e os banquinhos, cria um efeito 3D. Letra C. Reúna-se com um colega e reflitam. Por que é importante no dia a dia sabermos ler as imagens?
Porque as imagens estão presentes em situações do nosso dia a dia e elas também transmitem diversas mensagens, certo? Porque as imagens estão presentes no dia a dia. Vocês podem ver nas ruas através das placas, né? Nos sons através da escola, né? Através do som da música, através dos quadros que nós vemos, né? De pintores, certo? Através dos desenhos, através da dança, se a gente vai ver um show, através da dança eles não precisam nem falar, só fazer a movimentação do corpo, certo? Página 66, número 8. Observe a seguir um cartaz do filme Uma Viagem Extraordinária. Então aparece o título como Uma Viagem Extraordinária, escrito em palavras. Então aí tem a parte verbal, que vem a escrita, né? A linguagem verbal. E tem a imagem do menino, que se é uma viagem extraordinária, colocar o desenho dele viajando, ou seja, através, ele mesmo com um carrinho, com a sua mala dentro, mostrando que ele está fazendo uma viagem. Então, letra A. Você conhece o filme retratado no cartaz? Vocês vão botar sim ou não. Se não conhecerem, vocês vão dizer não. Ou então sim, se já viram, né? Caso já o tenha visto, os elementos do cartaz têm relação com a história do filme? Lógico que tem, né? Tem a ver, porque teve o título relacionado a uma história extraordinária, quer dizer, uma história legal, né? E teve a imagem do menino mostrando pra gente que ele está realmente fazendo uma viagem. Pegou o carrinho e botou a mala dentro. E vamos ver para onde ele vai, né? Letra B. Então, a letra A é uma resposta pessoal. Eu dei a minha explicação aqui para vocês. Letra, possível resposta, sim, pois mostra o menino carregando sua mala através da imagem. Letra B. Qual é a linguagem empregada no cartaz do filme? Se tem imagem e escrita, é uma linguagem mista. Então, é empregada a linguagem mista, verbal pela escrita do filme e não verbal, né, pela imagem do menino com sua mala no carrinho. Letra C. Com que objetivo um cartaz de filme é produzido? Para divulgar o filme para o público ver, não é? Então, o objetivo de um cartaz do filme é para atrair as pessoas a assistirem o filme, certo? Então, vamos ver. A resposta: o objetivo de se fazer um cartaz é divulgar o filme, instigando o público a assistir a ele, o filme, né? Tem que ser bastante chamativo. Letra D. Com base na finalidade de um cartaz de filme, explique a importância do tipo de linguagem empregada. Bom, a linguagem não verbal ajuda o leitor a compreender as características físicas e psicológicas dos personagens em destaque. E a linguagem verbal é usada para indicar o nome do filme e das pessoas que trabalharam nele, como atores, diretores, produtores. Então, os elementos representados pela linguagem não verbal, né, aquela que é só a imagem, ajudam o leitor a compreender as características físicas e psicológicas do personagem. Aparece, vocês vão ver como é. É o menino que está com o casaco coral, com a calça jeans, né? E se ele está sendo determinado a fazer uma viagem, ele é corajoso, é otimista, né? Ele vai fazer o quê? Mas ele vai se aventurar, né? Dos personagens em destaque, a inferir informações sobre o roteiro, de muitas vezes a identificar o tempo e o espaço em que a obra se situa, certo?
E a linguagem verbal, que é a escrita, por outro lado, é usada para indicar o nome do filme e das pessoas que trabalharam nele, certo? Então, a parte da escrita vai mostrar, né, os atores que trabalharam, que diretores, produtores, além de fornecer informações que podem ajudar a atrair o público, como menções a indicações a grandes prêmios ou trechos de elogios feitos ao filme por grandes meios de comunicação que comprovem sua qualidade. Então, a parte escrita, que é a verbal, é onde vai se mostrar, né, o nome dos atores, o nome dos produtores, dos diretores, o tipo de qualidade do filme, se ele teve como é que se fala, se ele reuniu muitas pessoas para assisti-lo, se teve um bom desempenho. Já a imagem não, revela só, que a parte não verbal, revela só as características físicas e psicológicas, ok? Então, gente, terminamos aqui agora a nossa correção e um bom dia para vocês. Um beijo. Fique com Deus.